Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 17 e do 20 ao 26. As bem-aventuranças. Jesus estava diante de uma multidão de famintos, desesperançados, doentes, pobres, pecadores e etc. Porém, entre eles haviam os curiosos, que estavam ali somente para ouvir o que Jesus iria falar, com o intuito de pegar alguma palavra que pudesse ser usada para sua própria incriminação e futura condenação. Porque Jesus, por onde andava, atraía não somente os bons, como também os maus, e os maus intencionados, invejosos e assim por diante. E então, foi para aquela gente toda ali presente que Jesus proclamou as bem-aventuranças, que na verdade formam um conjunto de inversão de valores. Uma inversão dos valores, os quais pairavam na cabeça dos judeus, ou seja, eles acreditavam que Deus amava os ricos e poderosos e os pobres eram os desprezados pelo Pai. Assim como acontece nos dias de hoje, a mídia nos faz uma verdadeira lavagem cerebral e semeia nas nossas mentes que o poder político e o poder financeiro são os melhores que existem. E que o ser religioso é coisa do passado, sem nenhuma importância vital. E também vemos muitos supostos evangelizadores que usam a Bíblia para ganhar poder político e muito dinheiro, explorando os humildes e ingênuos com promessas de curas e prosperidade imediata. O sermão em que Jesus proclama as bem-aventuranças é dividido em 8 partes, sendo que as 4 primeiras dirigem-se aos que sofrem opressão e exploração do sistema social, esperando a intervenção libertadora de Deus. São os pobres que choram e esperam por justiça. As 4 últimas apontam para aqueles que se empenham em uma prática transformadora do mundo. São os misericordiosos, que se solidarizam com os sofredores, os que são desapegados das riquezas e bondosos para com os mais necessitados, os que promovem a vida e a paz, comprometendo-se com a luta pela implantação da justiça característica do segmento de Jesus. Nas 4 primeiras bem-aventuranças, Jesus fala para aqueles que sofrem por algum tipo de deficiência física, os aleijados, deficiência mental, os que têm pouca inteligência, ou a deficiência social, que é a injustiça. Assim, os pobres de espíritos são aqueles que sabem que não são do mesmo nível social e mental que aqueles com os quais convivem e, apesar disso, não se revoltam, estão conformados consigo mesmos, sofrem com a paciência e apego com Deus. Esses um dia terão o céu garantido pelo próprio Jesus Cristo. Mas por que essas pessoas existem se Deus é amor poderoso e bom? Elas existem para que possamos praticar a caridade. Sem elas, como poderíamos ser caridosos, partilhando um pouco do que temos através da esmola? Os que choram humildemente por algum tipo de sofrimento terreno têm os seus pecados perdoados e serão consolados na vida eterna. Os humildes, aqueles que não se revoltam contra o Pai, aqueles que aceitam sem reclamar a sua posição em relação aos poderosos e até servem os ricos, limpando sua sujeira, preparando sua comida, cuidando dos seus bens e que nem sempre recebem o que merecem em forma de pagamento. Jesus prometeu que Deus vai lhes recompensar por tanto prejuízo. E os que são caluniados e injustiçados pelo fato de servirem a Deus e ao reino, não se preocupem. Pelo contrário, fiquem felizes, porque na vida eterna tudo será diferente. Tudo vai ser recompensado como Jesus prometeu. Tudo será transformado em alegrias infindas. Os outros 4 tipos de pessoas são aqueles que se compadecem dos pobres e dos deficientes de vários tipos. São aqueles que se compadecem de fato e não só de palavras. São misericordiosos e tratam os escolhidos com justiça, bondade e às vezes com firmeza, pois nem sempre é bom dar comida na boca de quem pede.
Nem sempre é bom dar o peixe, e sim o anzol, para que ele possa pescar. Isso no caso dos preguiçosos, se bem que a preguiça também é um tipo de deficiência nata. Porém, quando a pessoa estiver mesmo caída, não tem jeito. Assim, se tivermos misericórdia dessas pessoas, Deus também vai ter misericórdia de nós, segundo a explicação de Jesus no Sermão da Montanha. Aqueles de corações puros, que não tramam nenhum mal para os outros, que não desejam o mal do próximo, que não cobiçam a mulher do próximo, que não levantam falso testemunho, que não falsificam documentos para lesar o parente com relação à herança, que não pensam mal das pessoas e etc., esses verão a Deus. Que maravilha! E aqueles que evitam brigas, que separam os que estão brigando, que se esforçam para que haja paz na família e na comunidade, na sociedade e no mundo, serão tratados como filhos de Deus. E os catequistas, padres, freiras, ministros e todos aqueles que levam a mensagem de Cristo às pessoas e por isso são caluniados, injustiçados e perseguidos, não liguem para tudo isso, não se preocupem. Pelo contrário, fiquem alegres, porque grande será a nossa recompensa no céu. E é bom repetir aqui o que Jesus disse em outra ocasião para aqueles que deram esmola. Quem dá na terra, receberá 100 no céu. Este, com certeza, é o melhor investimento, o melhor tesouro que podemos acumular. Desejamos a todos um santo e abençoado domingo.